Olá, sejam todos bem-vindos a esse encontro virtual que estamos realizando hoje, aqui pelo Centro Espírita Divino Mestre. O objetivo desse nosso encontro é para que possamos dar continuidade nos estudos, mesmo à distância, enquanto perdurar essas restrições da gente poder se encontrar pessoalmente. Considerando essa situação que nós estamos vivenciando, nós trouxemos hoje um tema para a gente estudar um pouco, que trata da importância do que pensamos, para a gente compreender como funciona essa dinâmica dos pensamentos e o que influencia nas nossas vidas. A gente vai iniciar com uma música que eu gostaria muito, que o nome dessa música é Quanta Luz, todo mundo já conhece, a maioria de nós conhecemos. Eu gostaria de convidá-los para que durante a execução dessa música a gente possa imaginar essa luz envolvendo todo o planeta Terra e trazendo com ela os fluidos necessários para promovermos a cura, promovermos o equilíbrio, promovermos as sensações de bem-estar. Então, que possamos aproveitar esse momento também para essa reflexão e para essa ajuda à humanidade com a luz que vem de Deus. Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Vamos então abrir aqui uma mensagem para a gente ler. Essa mensagem ela é do livro O Espírito da Verdade, o número 89, o número da mensagem, ela chama Aflige-te. E ele vai falar sobre essa questão da aflição, essa mensagem. Aflige-te com a vizinhança do parente menos simpático. Esqueces-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Aflige-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esqueces-te, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicômios. Aflige-te por perder a condução no momento oportuno.
Esqueces-te, entretanto, dos que jazem detidos em catres de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Aflige-te pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendaste. Esqueces-te, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas, sem se queixarem. Aflige-te em casa, porque alguém te não fez o prato de preferência. Esquece-te, todavia, dos que varam à noite, atormentados de fome. Aflige-te com as travessuras do filhinho desajustado. Esquece-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Aflige-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esquece-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Aflige-te tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Emmanuel. Essa mensagem sobre a aflição, ela nos faz refletir sobre o quanto a gente gasta energia e tempo com preocupações tão pequenas, enquanto que existem tantas preocupações, tantas pessoas que sofrem, que gostariam muito de estar no nosso lugar, e muitas vezes nós não temos esse sentimento de gratidão por aquilo que temos, pela situação que vivemos, e nos afligimos por bagatelas, como diz o próprio texto. Então vamos dar início ao nosso estudo sobre o pensamento, onde nós vamos avaliar, nós vamos procurar entender como funciona essa questão do pensamento. Começamos então perguntando onde os pensamentos são gerados, de onde surgem os pensamentos. Então é preciso que a gente comece a entender que o pensamento ele não é originado na mente, ele é originado no espírito. É o espírito que pensa. A nossa mente, a mente física, ela vai, através do cérebro, exprimir e compreender esse pensamento, mas realmente quem está emitindo o pensamento é o espírito. A manifestação do espírito, nós que temos corpo físico, nós nos manifestamos através do nosso corpo, através da voz, através dos movimentos físicos, mas o espírito, quando quer se manifestar, a única forma que ele tem é pelo pensamento. Então o espírito pensa, esse pensamento se reflete no corpo mental, o corpo mental produz uma vibração no corpo espiritual e essa vibração se reflete numa vibração no corpo físico. Então antes que a gente venha sentir alguma sensação em virtude desse pensamento, ele já foi gerado lá no espírito e o nosso corpo apenas está refletindo esse pensamento. E esse instante de pensar, que o espírito pensa, tem como consequência a produção de duas energias mentais, que são as ondas mentais e as formas pensamentos. Para a gente entender um pouco sobre ondas mentais, a gente pode fazer uma análise, uma comparação com outras ondas que a gente conhece, como por exemplo as ondas sonoras, que essas ondas elas são mecânicas. Por que elas são mecânicas? Porque elas dependem de um meio para se propagar. Por exemplo, a onda sonora não se propaga no vácuo, porque lá não existe o meio necessário para ela se propagar. Outra onda que nós conhecemos também são ondas eletromagnéticas, né, que são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos. Eles se propagam tanto no vácuo como no ar, e eles se propagam na velocidade da luz e eles transportam exclusivamente energia. Essa energia, que são produzidas pelas ondas eletromagnéticas, então a gente poderia comparar as ondas mentais também com energias que são propagadas. E aí a gente conhece algumas ondas eletromagnéticas, como micro-ondas, infravermelho, raio-x, onde a gente não enxerga, mas a gente não vê fisicamente falando, mas a gente sabe que existe, né?
Até essa questão das ondas sonoras também é interessante porque essas ondas sonoras, quando você está num ambiente que tem bastante barulho ou que tem um som estridente, isso nos incomoda muito, nos tira inclusive até a paz. A gente não consegue ter paz, a gente não consegue se sentir bem num ambiente onde tem um barulho que não é agradável aos nossos ouvidos. Já num ambiente onde tem uma música suave, onde as pessoas estão falando baixo, as pessoas estão conversando, conversas animadas, a gente se sente bem. Ou seja, são influências que a gente recebe dessas ondas que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão lá e existem. Então, essas ondas mentais, elas vão produzir frequências vibratórias. Elas são energias emitidas pela mente, as ondas mentais, e que podem ser analisadas de acordo com o teor de sua frequência vibratória. Elas possibilitam, essas ondas mentais, são elas que possibilitam estabelecer a sintonia com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. Quanto maior a direção do bem, essas ondas mentais forem emitidas na direção do bem, maior será a frequência da nossa onda mental. Por isso que a gente costuma dizer, vamos elevar a vibração, né? Porque a gente está sempre vibrando. Mas essas vibrações, elas podem ser vibrações de teor elevado ou elas podem ser de baixa frequência vibratória, por isso que a gente fala em elevar. Então, assim sendo, eleva a frequência vibratória tudo aquilo que reflete a essência de uma virtude, como a bondade, o perdão, a tolerância, a compreensão, a caridade, a solidariedade, a benevolência, uma leitura edificante, uma oração. São fatores que quando nós sentimos, nós pensamos, nós emitimos ondas vibratórias, ondas mentais de bondade, perdão, a gente está aí aumentando a nossa frequência vibratória. E eu trouxe aqui para a gente não esquecer, ainda falando sobre essa questão do pensamento, que o próprio Livro dos Espíritos, na questão 459, nos orienta que os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Claro, se eles influem nos pensamentos, influem nos atos também, porque a gente sabe que os atos são consequências dos pensamentos, né? Você não consegue agir sem pensar. E você pode até agir pensando sem a razão, que também é um pensamento, mas que é um pensamento muito brusco, onde você muitas vezes age por impulso, chamado agir por impulso. Não é que não houve um pensamento, houve o pensamento, porém você pode ter agido de uma forma que você, em princípio, posteriormente vai se arrepender, mas você só age depois que pensa. Então, os espíritos nos informam que muito mais do que nós imaginamos, os espíritos influenciam sim nos nossos pensamentos, nos nossos atos, e influenciam a tal ponto que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, muitas vezes nós estamos, os nossos pensamentos, os nossos atos estão sendo aí manipulados ou controlados por essas influências espirituais e a gente muitas vezes não percebe essa situação. Allan Kardec vem trazer na Gênesis, a obra A Gênesis, que fala sobre os milagres e as predições, ele vai nos informar sobre essa questão do pensamento com relação aos fluidos. Então, existe no universo um fluido que Kardec chama de fluido cósmico universal, que esses fluidos, eles são, digamos assim, a matéria originária de tudo que há no universo, desde a inteligência do espírito, seres inteligentes como o espírito, até um objeto material, todos eles são, na sua composição, encontra-se o fluido cósmico universal. Esse fluido, a Kardec chama ele de matéria primitiva, elementar primitiva, né? Porque ele está constituído em tudo que existe, e ele tem uma inumerável variedade dos corpos da natureza. Os espíritos também influenciam nesses fluidos,
elaboram, combinam, produzem determinados efeitos, tudo manipulando esse fluido que existe no universo, que é o fluido cósmico universal. Então, quando a gente pensa, o nosso pensamento, ele vai ser, digamos assim, transportado, né, via fluido cósmico universal. Então, quando você faz uma oração, que você sintoniza aí com o plano espiritual, sintoniza com um espírito superior, ou você pensa no, digamos, em Jesus, a gente, nesse momento, nosso pensamento está sendo, digamos, transportado através do fluido cósmico universal. Então, esse fluido ele é muito importante e ele está presente em tudo que existe no universo. Então, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Porque quando nós queremos pegar um objeto, nós que somos encarnados, a gente vai lá e pega aquele objeto com a mão. Mas o espírito, ele não tem mão, né? Então, ele não tem como se manifestar fisicamente, falando por ele mesmo, exceto quando ele usa um médium. Mas, nesse caso, ele vai usar o pensamento. Ele vai pensar, vai transmitir o seu pensamento e a sua vontade, e através desse pensamento e da vontade é que os fenômenos vão acontecer. Pelo pensamento, os espíritos imprimem aos fluidos, né, tal ou qual direção. Então, ele pensou em algo, direcionou seu pensamento para algo, ele está aí imprimindo essa vontade, esse pensamento no fluido cósmico. Eles aglomeram esse fluido, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhe as propriedades, mais ou menos como um químico muda a propriedade dos gases ou de outros corpos, combinando esses gases e essas outras substâncias, a mesma coisa os espíritos fazem com relação ao fluido, combinando segundo certas leis. Ele fala que é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, né? Ou seja, essa manipulação do fluido cósmico é como se fosse um laboratório na vida espiritual. É uma comparação que ele está fazendo. Então, quando o espírito, pelo pensamento, né, o espírito, ou nós mesmos, porque quando a gente fala espírito, não é só espírito desencarnado, espírito encarnado também. Quando nós pensamos, nós vamos aí produzir uma espécie de fotografia do que a gente está pensando. Então, pelo pensamento, nós criamos formas-pensamentos, que são criações mentais, de duração mais ou menos longa, que podem ser projetadas objetivamente e serem captadas pelos espíritos que já desencarnaram ou que se encontram ainda nesse plano da vida material. Então, os nossos pensamentos vão produzir aí o que ele chama de formas-pensamentos. Nas formas-pensamentos, nós vamos, como Allan Kardec fala em A Gênese, nós temos a fotografia do que estamos pensando naquele momento. A gente tem que entender que essa fotografia não é a fotografia nos moldes que a gente conhece, tá? A fotografia que ele quis dizer aí significa que a nossa mente exterioriza algo fluídico. E esse algo fluídico reflete exatamente o que nós estamos pensando naquele momento. Então, quando nós pensamos, vamos imaginar que nós amamos muito uma pessoa, essa pessoa, digamos, pode estar passando por algum problema difícil, e nós vamos, então, nos concentrar e pensar nessa pessoa e vamos imaginar que nós estamos enviando para aquela pessoa bênçãos, estamos enviando energia de amor, energia de cura, energia de paz. Então, quando a gente pensa isso, que a gente vai transformar isso em algo fluídico, e esse algo fluídico é o resultado desse nosso pensamento. Então, imagina você quando alguém pensa algo que não é bom, uma energia de raiva, desejando o mal para alguém, por exemplo.
Por isso que os grandes, as pessoas que trabalham nessa área do comportamento, nessa área do desenvolvimento, eles sempre nos orientam que a gente pense, quando a gente deseja muito algo, que a gente pense naquele algo materializado. Então, se você deseja adquirir um exemplo, você já adquiriu uma moradia, pense na moradia, como que você quer, como que ela vai ser, que esse pensamento vai construir, vai materializar algo, né, que pode, digamos assim, lhe facilitar você conseguir alcançar, porque é como você pensar positivamente. Você pensa positivamente, de alguma forma esse pensamento participa do universo e aquilo pode te dar forças para você continuar em frente. Já o pensamento negativo, o que acontece? Você desiste. Desiste porque você, não vai dar certo, ponto. Aí para ali você já para. E o positivo não, ele vai dizer, não, tem uma dificuldade, mas vai dar certo, eu vou conseguir. E aí você vai andando um passo de cada vez e muitas vezes realmente as pessoas que pensam positivamente, elas têm mais momentos de alegria, né, do que muito mais de pessoas que pensam que sempre vai dar errado. Então, tanto essas ondas mentais como as formas pensamentos, elas são produzidas ininterruptamente, já que é impossível a gente ficar sem pensar. Então, dá para imaginar quantos habitantes existem no planeta Terra, e para esses habitantes a gente acrescenta mais, digamos, uma população de espíritos 7 vezes mais. Então são trilhões, né, que estão aqui presentes no universo, na planeta Terra, e todos pensando ao mesmo tempo. E todos emitindo ondas mentais, criando formas de pensamento. E essas ondas mentais, essas formas de pensamento se entrelaçando e, claro, produzindo aí uma energia, né, que vai compor toda a energia do planeta Terra. Então, essas ondas pensamentos, essas ondas mentais e as formas de pensamentos são forças concretas. Elas são invisíveis para os nossos sentidos, mas elas existem e estão no universo. Então, trouxe para vocês aqui para a gente entender como que esses pensamentos, essas ondas mentais e essas formas de pensamentos vão constituir em torno de nós, em primeiro lugar, e depois em torno de todo o ambiente, o que foi chamado de psicosfera. Então, essa psicosfera é uma atmosfera psíquica, ou seja, é um campo de emanações eletromagnéticas que envolve o ser humano. Então, quando nós emitimos esses pensamentos, nós vamos criar uma atmosfera, chamada atmosfera psíquica, em torno de todos nós. Então, todos nós produzimos emanações eletromagnéticas. E essa psicosfera, ela é o nosso meio ambiente espiritual, né? Então, porque nós estamos aqui falando da atmosfera psíquica, ou seja, dessa atmosfera criada no âmbito espiritual, tá? E essa atmosfera psíquica, ela vai refletir, obviamente, né, a nossa condição evolutiva, porque se nós já alcançamos um teor evolutivo melhor, os nossos pensamentos serão pensamentos elevados, né? O nosso padrão psíquico, né, tudo isso vai refletir no nossa psique, como que a gente se comporta, né, no padrão psíquico, vai mostrar a nossa situação emocional, ou seja, quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, com certeza os nossos pensamentos, as nossas energias, a nossa atmosfera psíquica também vai produzir fluidos de desequilíbrio. E o estado físico também do momento vai refletir, porque o nosso estado físico, ele é a consequência do nosso estado emocional e é a consequência dos nossos pensamentos, é a consequência da nossa atmosfera psíquica. Então, está tudo interligado e quando nós produzimos essas emanações eletromagnéticas, nós estamos aí construindo essa energia ao nosso redor e revelando tudo que a gente é do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico.
E o que seria a psicosfera terrestre? Então, seria a somatória de todas as psicosferas produzidas por nós, não é verdade? Então, se a psicosfera terrestre é a somatória de todas essas emanações, então ela vai refletir a condição espiritual do planeta, vai variar em função da condição dos habitantes locais. Então, por exemplo, se hoje nós somos uma população de espíritos imperfeitos ainda, então a nossa psicosfera terrestre vai revelar exatamente essas ondas mentais e essas formas de pensamentos de habitantes que são imperfeitos. Diferente aí de um plano maior, de um plano espiritual superior, onde só existe pensamento do bem, só existe energia do bem, e é resultante da condição dos encarnados e desencarnados ligados à Terra, certo? Porque se nós estamos aqui ainda buscando o nosso crescimento e buscando trabalhar as nossas imperfeições, obviamente que só vai estar aqui ligado à Terra espíritos que também são imperfeitos ainda, que vão estar aqui nos acompanhando. O mesmo se dá com relação aos locais, por exemplo, a nossa casa. A nossa casa vai revelar a psicosfera dos habitantes dessa casa. Por isso a importância, por exemplo, do Evangelho no lar. Por quê? Porque quando nós realizamos o Evangelho, que nós estudamos os ensinamentos, nos esclarecemos, naquele momento nós estamos emitindo ondas mentais e energias do bem, energias da paz, da compreensão. Então nós vamos estar construindo aí a psicosfera da nossa casa, o mesmo no nosso ambiente de trabalho, o mesmo nos lugares públicos. Então, em todos os lugares que a gente, onde tiver encarnados e desencarnados, nós vamos ter aí uma psicosfera sendo criada pela soma desses seres, encarnados e desencarnados. E dá para a gente imaginar, por exemplo, uma festa, um exemplo, onde as pessoas o objetivo daquela festa seria as pessoas usarem ou promoverem tudo aquilo ligado, por exemplo, uma liberdade total das sensações primitivas, onde o que impera naquele ambiente são as drogas, a questão das energias sexuais. Então, esse ambiente, essa psicosfera, com certeza vai ter ali pessoas que pensam iguais e espíritos que também sentem prazer com aquelas sensações que os encarnados estão liberando, né, nos pensamentos, nos atos. Então é importante que nós busquemos em qualquer situação, em qualquer momento, sempre elevar os pensamentos para produzir ali um ambiente mais saudável, um ambiente que possa haver aí um equilíbrio. Então, pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Está na revista Espírita de 1867, mês de maio. Ou seja, ela aí concluiu, ela resumiu, né, que essa atmosfera espiritual, ela tem muito a ver com a natureza moral. Por quê? Porque é através da nossa evolução que nós vamos construindo a nossa moral. E a soma desses pensamentos e atos estão relacionados aí à questão moral. Então, quem quer que traga consigo o pensamento de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de murmuração, de malevolência, numa palavra, pensamento escolhido na fonte das más paixões, espalham em torno de si eflúvios fluídicos malsãos que reagem sobre os que o cercam. Então, quando essas pessoas têm esses pensamentos malsãos, obviamente, se a gente entra num ambiente desse,
nessa atmosfera espiritual, eles também vão reagir sobre a gente, né? Mas nós sabemos que existem formas da gente não deixar que esses fluidos malsãs, eles nos envolvam e nos prejudiquem. A gente vai ver em seguida. O pensamento, como a gente viu, ele interfere, ele modifica os fluidos, né? Os fluidos são produzidos, eles já existem no universo, todo o fluido cósmico universal, e nós estamos mergulhados nesse fluido. Imaginemos assim um grande mar, e nós estamos todos mergulhados nesse fluido. Então, se nós estamos mergulhados nesse fluido e nós temos aí a capacidade de modificar esses fluidos através do pensamento, né? Então, nós precisamos entender isso para que a gente consiga, então, influir positivamente. Então, os fluidos são o veículo do pensamento e o pensamento pode modificar as propriedades dos fluidos. Os fluidos que cercam ou que são projetados pelos maus espíritos são viciados, ao passo que os fluidos que recebem a influência dos bons espíritos são puros e leves. A gente pode pensar, muitas vezes, até numa situação prática da nossa vida, né? Às vezes a gente entra em determinada casa, ou em determinado lugar, determinada instituição, empresa, que seja, e a gente às vezes sente assim como se fosse um ambiente pesado. Você muitas vezes chega até bem naquele ambiente, mas parece que tem algo ali que sufoca, algo que faz com que a gente se sinta mal, se sinta muitas vezes uma dificuldade até de respirar. Por quê? Porque esses fluidos maus, eles são, digamos assim, pesados, né? Eles são fluidos que nos causam um mal-estar. Já quando eles são puros, são bons, né? Claro, eles vão ser fluidos puros e leves. Então, se nós entrarmos num ambiente onde predomina a harmonia, né? A harmonia das energias que são produzidas ali, nós muitas vezes podemos até chegar maus e a gente, nossa, mas eu estou tão bem, eu estou me sentindo tão bem depois. Por exemplo, a gente vai num centro espírita, por exemplo, e muitas vezes a gente está se sentindo mal. E ao adentrar ali naquele ambiente, você já começa a sentir algo que vai te trazendo uma leveza, vai te trazendo um equilíbrio. Aí depois você toma o passe, você sai mais leve ainda, né? Então, por quê? Porque você, muitas vezes, poderia estar aí com esses fluidos que a sua energia, a sua atmosfera psíquica não estava muito boa, muito equilibrada, e quando você recebe esses fluidos do bem, do equilíbrio, você vai modificar aí os seus fluidos. Agora, por quê? Porque você desejou também, né? Porque se você não estava bem e mesmo adentrando no local que tinha energias do bem, você não se permitiu receber, também já é mais difícil, né? Porque aí entra também o nosso livre-arbítrio, né? Então, a elevação mental, ela vai causar aí uma sintonia do pensamento. Ou seja, os maus pensamentos, eles corrompem os fluidos espirituais. E os bons pensamentos, ao contrário, eles vão transformar esses fluidos em coisa boa. Nessa imagem aí, o que a gente vê? No lado direito, essa pessoa ela está com pensamento elevado, ela está produzindo uma atmosfera psíquica, uma atmosfera espiritual, de pensamentos bons, de coisas boas. E o que acontece? Aquele espírito que, porventura, queria de alguma forma influenciar negativamente essa pessoa, ele não vai conseguir, ele vai se afastar. Por quê? Porque os fluidos se repelem. Os fluidos da energia do bem, ele não consegue juntar com a energia que não é do bem. É mais ou menos como água e óleo, né? Eles nunca se misturam, sempre vão ficar, podem estar juntos no mesmo recipiente, mas não se misturam. Então aí a importância de você manter essa elevação mental, que daí você vai produzir uma frequência vibratória também elevada e não vai conseguir aí um pensamento que não é
de coisas boas, não vai conseguir sintonizar com o seu pensamento. E você está aí podendo se livrar de muitas coisas que não são boas quando você se livra dos maus pensamentos. Divaldo Pereira Franco, ele tem um livro chamado Temas da Vida e da Morte, e ele traz um capítulo falando sobre a questão das emoções, né, ligada ao pensamento. Então ele inicia o capítulo falando que as emoções faz parte da vida. É um processo natural da vida, as emoções. Porém, ele vem ressaltar, por exemplo, algumas emoções como a ansiedade, por exemplo, né? Que muitas vezes as pessoas são muito ansiosas e elas estão sempre sofrendo, né? Se sentindo não muito bem por conta de coisas que ainda vão acontecer, que elas nem sabem se essas coisas vão acontecer, como que elas vão acontecer, mas não conseguem encontrar um equilíbrio emocional por conta dessas ansiedades. E ele fala assim, quando vai falar sobre o pensamento: porque o pensamento atua no fluido que a tudo envolve, né? Então a gente falou que o fluido cósmico universal envolve a tudo, tudo tem a presença do fluido cósmico universal. Pelo seu teor vibratório, produz natural sintonia com as diversas faixas nas quais se movimentam os espíritos na esfera física ou na erraticidade, estabelecendo vínculos que se estreitam em razão da intensidade mantida. Então, quando nós pensamos, atuamos no fluido, produzimos uma energia, e essa energia ela pode ser de longa duração, de curta duração, ela pode ser intensa, ela pode ser fraca. Então, quando nós produzimos essa energia, nós vamos aí nos sintonizar com as diversas faixas, né, que existe dentro dessa esfera, né, onde os espíritos se encontram. Nós vamos ter várias faixas de vibração. Então, nós, ao influenciarmos nesse fluido, nós vamos aí produzir, né, um teor vibratório. E esse teor vibratório a gente precisa ter cuidado, né, por conta dessa influência. Essa energia fluídica, recebendo a vibração mental, assimila o seu conteúdo emocional e transforma-se de acordo com as moléculas absorvidas, criando uma psicosfera sadia ou enfermiça em volta daquele que a emite e passa a aspirá-la, experimentando o seu efeito conforme a qualidade de que se constitui. Então, nós mesmos produzimos uma energia em torno de nós, né? E essa energia que nós produzimos, ela vai aí, depois a gente vai aspirar essa própria energia que nós produzimos. Se for uma energia sadia, obviamente que nós nos sentiremos bem. Se for enfermiça, claro que nós não nos sentiremos bem. Então, nós mesmos vamos experimentar o efeito, né, dessa energia fluídica. Quando o teor dessa energia é pernicioso, ou seja, não é bom, vai culminar por afetar a organização física ou psíquica do agente desencadeador, dando acesso a processos viróticos, psicopatológicos, degenerativos em geral e até mesmo obsessivos, né? Então, nós vamos produzir uma energia fluídica, né? Vamos criar uma energia fluídica em torno de nós mesmos vamos ser a principal utilizador dessa energia, né, que vai nos proporcionar ou coisas boas ou coisas que não são boas, dependendo do que a gente produziu. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que direcionar esses pensamentos, porque a direção correta e constante do pensamento esclarecido, ou seja, que conhece as causas e finalidade da vida, realiza o controle das emoções, tornando os indivíduos nobres e equilibrados, que não se transtornam diante de provocações, nem se apaixonam ante as sensações ou se descompensam enfrentando o sofrimento. Então, qual é a orientação aí dada pelos espíritos? Que nós temos uma das principais formas da gente controlar
controlar no sentido de direcionar esses pensamentos, é através do conhecimento. Porque quando a gente conhece a finalidade da vida, Jesus nos falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade, né, nós sabemos qual é a finalidade da vida, nós sabemos por que estamos aqui, sabemos que os desafios, os problemas são necessários para o nosso crescimento, nós não ficaremos, por exemplo, ansiosos. Porque a gente sabe que tudo que acontece tem a permissão de Deus. Tudo que acontece precisa acontecer. Nada é em vão, como diz Chico Xavier, né? Tudo que nos acontece, nada é em vão. Ou é uma bênção ou é uma lição. Então, se é uma coisa boa, é uma bênção. Se é uma coisa difícil, é uma lição. Então, se a gente entende isso, a gente não vai se desequilibrar. A gente não vai se descompensar quando a gente passa pelo sofrimento. Então ele fala, a amargura e a ansiedade não os sitiam, né? Não sitiam quem? Essas pessoas que têm um controle, né? Que têm um controle das emoções, que são pessoas equilibradas, são pessoas com pensamento esclarecido. Essa amargura e ansiedade não os sitiam, mesmo que é de passagem, ou seja, mesmo uma coisa rápida, né, que aconteça, mesmo que aconteça um problema, mesmo que de passagem, essa amargura não vai deixar a pessoa presa nessa amargura nem na ansiedade. Então, não deixam ligeiros sinais, mesmo os ligeiros sinais que elas deixam, a potente luz do amor, né, real e da certeza da fatalidade feliz do bem faz com que isso desapareça. Porque quando nós temos aí o conhecimento do amor real, desse amor infinito de Deus, que nos conduz somente para a nossa perfeição, nós sabemos que existe um amor e que esse amor é real. Nós sabemos que todos nós um dia seremos perfeitos, ou seja, estaremos em mundos perfeitos e seremos um dia felizes, né? No conceito aí de fatalidade feliz, no sentido de que todos nós um dia seremos seres de luz. Então nós não vamos permitir com que esses pensamentos que não são bons nos deixem amargurados ou ansiosos. Porque quantos de nós sofre muito, muitas vezes por situações até banais, como a gente leu no começo da nosso estudo, às vezes a gente sofre, se aflige, fica ansioso, se amargura, com situações muitas vezes que não são tão graves, e nós gastamos energia e aí emitimos pensamentos que não são bons. Esses pensamentos criam em torno de nós uma atmosfera psíquica e aí a gente aspira essa própria energia que a gente produziu e vira um ciclo onde somente o amor é capaz de romper esse ciclo. Somente a vibração de paz, de amor, de compreensão vai conseguir romper esse ciclo e a gente conseguir se libertar dessas amarguras, dessas ansiedades, né? Então é importante a gente lembrar que, para finalizar o nosso estudo de hoje, é importante a gente lembrar o quê? Que todos temos uma atmosfera espiritual que carregamos em nós e que define a nossa identidade vibratória, possibilitando-nos relações simpáticas ou antipáticas com os outros, encarnados ou desencarnados, fundamentando-se na lei de afinidade. Então, nós nos afinizamos com aquilo que pensamos. Sueli Calder Schubert mudou aquele ditado que diz: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Ela fala assim, não, me diga o que você pensa e eu te direi o que você é. Porque realmente nós somos o que pensamos. São os pensamentos que vão produzir essa atmosfera espiritual em torno de nós e nós vamos produzir energias vibratórias e nós somos essa energia é o reflexo de nós mesmos, né? É reflexo daquilo que a gente pensa.
Podemos então modificar positiva ou negativamente o ambiente em que estamos inseridos, através dos nossos pensamentos, hábitos e atitudes. Então, como nós podemos reagir, né, com relação aos maus fluidos? Primeiro, a gente sabe que eles são modificados pelo pensamento. Então, se eu entrei ou se eu senti a presença de maus fluidos, eu vou fazer o quê? Eu vou vibrar no bem, no amor. É como se fosse assim, alguém chega e te agride. Obviamente, aquela pessoa produziu maus fluidos. Se você agride de volta, o que você está fazendo? Você está aí aumentando o mal. O mal está presente, aí você acrescenta mais mal e aí o mal vira uma coisa muito grande. Mas se você, ao invés de reagir com agressão, você reagir com compreensão, o que você vai fazer? Você vai modificar o fluido. Então, aquela energia que não é boa, que foi emitida por alguém, ela não vai alcançar você. Ela vai continuar lá com aquela pessoa, na sua esfera espiritual. Mas a sua esfera espiritual não será afetada por essa energia. Por quê? Porque você reagiu com um pensamento do perdão, da compreensão, e aí você vai neutralizar esse mal. Ele não vai lhe fazer mal. Modificar os pensamentos, claro, né? Mudando sempre a vibração. E por isso a importância do vigiai, né? Que Jesus falava. Porque a gente precisa estar sempre alerta. O vigiai aí seria o sentido de estar alerta. Sempre estarmos em todos os momentos pensando. O que eu estou pensando? Né? Ou seja, alerta para os seus pensamentos, para que esse pensamento não gere uma vibração que não é boa. Então, para a gente conseguir transformar esses pensamentos, a gente precisa de ajuda. E aí, através da oração. Então, eu estou vigiando, estou verificando que o meu pensamento, o meu estado emocional está me levando para um desequilíbrio. Aí eu lembro da oração e falo, vou fazer aqui uma oração para que eu receba uma ajuda do ponto de vista espiritual, e aí eu consegui mudar esses pensamentos. Então, a importância do vigiai e orai. A gente sabe também que essa mudança depende só do próprio ser, na verdade. É impossível, mesmo que o nosso anjo protetor, que o nosso anjo da guarda, que o nosso guia espiritual, aquele ser que nos acompanha diariamente na nossa vida, deseje infinitamente que a gente pense o bem. Ele pode vibrar o tempo todo, mas se a gente não conseguir ser penetrado por essa energia que ele está emitindo, nós não vamos conseguir. Então, a gente precisa estar atento para que a gente esteja receptiva à energia, essa onda vibratória do bem, para que ela influencie e ajude a gente a criar a nossa onda vibratória também do bem. Então, os fluidos se unem em consequência da sua semelhança, né? Então, fluidos opostos se repelem. Há uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos. Então, se a gente quer reagir à forma que a gente tem, aí é modificando a nossa vibração, elevando a nossa vibração. Então, em qualquer situação, existe um médico, ele é indiano, mas ele atua nos Estados Unidos, ele tem uma clínica, e ele estudou muito tempo essa questão do comportamento humano para entender a questão do sofrimento. E ele, em inúmeras palestras, obras que ele fez, ele dava sempre uma dica, porque ele fala que a gente sempre tem o comportamento de julgamento. A gente nunca viu uma pessoa, encontrou a pessoa pela primeira vez, você já olha para a pessoa e já julga. Julga de alguma forma, essa pessoa deve ser assim, deve ser de outro jeito, muitas vezes pelo comportamento, pela maneira de ser da pessoa, pela forma com que ela está vestida, você vai julgar. Então ele falou assim, toda vez que você for encontrar alguém, antes de julgar, lembre-se, antes de julgar, antes de vir qualquer pensamento, você já começa
a pensar. Eu envio para essa pessoa pensamento do bem, da paz, da saúde, do amor. Por quê? Você vai quebrar aí esse paradigma do julgamento, de sempre estar julgando. E você vai estar produzindo aí uma atmosfera psíquica ao seu redor do bem, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, imagina toda a sociedade, todo mundo fazendo isso, quanto que a gente mudaria a nossa psicosfera do planeta, né? Sempre pensando, desejando o bem para o outro, mesmo que a gente nunca viu, mesmo que a gente não conheça, né? Então, isso é uma boa tática para a gente usar no nosso dia a dia e muitas vezes evitar os pensamentos de julgamento. Então, para concluir, eu trouxe aqui para vocês esse pensamento, esse texto do Mahatma Gandhi, e aí a gente conhece a história de Gandhi, né? Ele tem moral para falar qualquer coisa. Ele fala assim, ó, mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se os seus valores. E mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se o seu destino. Então é isso aí, pensamento positivo, pensamento de paz, de harmonia, é o que nós estamos precisando para combater um pouco esses pensamentos de medo, esses pensamentos de desespero, né, que muitas vezes estão presentes nessa situação que nós estamos enfrentando. A gente às vezes conversa com as pessoas e percebe o quanto que elas mantêm uma vibração somente no medo e somente no desespero. Elas não conseguem entender que tudo que acontece tem a permissão de Deus. Se o que está acontecendo precisava acontecer, tem um objetivo, esse objetivo não é do mal, esse objetivo é do bem. O objetivo é transformar as pessoas, é para que as pessoas usem esse momento de dificuldade para revelar o que ela tem de bom dentro dela. E aí a gente começa a ver solidariedade, pessoas solidárias, pessoas que estão tentando ajudar o máximo possível. Ou seja, é nos momentos de crise que a gente encontra soluções e encontra muitas vezes um tesouro que está dentro da gente e que a gente não sabia que existia, que é essa visão do outro, né? A visão do outro como alguém igual a você. E aí é bom que a gente procure manter os nossos pensamentos sempre elevados, para que a gente não construa aí uma atmosfera no planeta nesse momento que não é a atmosfera esperada, né? A atmosfera esperada é uma atmosfera da gente crescer espiritualmente e não da gente regredir no sentido de entrar numa energia de vibração que não é boa e que não vai construir nada de bom. Vamos encerrar aqui com uma prece que eu acho, sempre gostei muito dessa oração e eu trouxe para vocês aqui hoje. Ele fala assim: Senhor, livra-me de toda mágoa que me impede de sorrir, de todas as más intenções que me impedem de seguir, dos maus pensamentos que tiram a paz, das más palavras que levam ao caos, dos maus corações, das más sensações, tudo o que aqui dentro fizer mal, e que assim eu me faça livre da falta de fé, da falta de sonhos, da falta de paz. Livra-me de tudo que me prende, de tudo que ofende a minha liberdade de ser e de sentir, de servir e de amar. Que assim seja, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza ao nosso planeta Terra, conduza os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que possamos, mais uma vez, vencer os desafios que a vida nos coloca e que são necessários para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.